Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, essa partida aqui ocorreu entre Magnus Carlsen e Li Xiao no Qatar, tá bom? No Qatar, em 2015, e é considerada uma das melhores partidas aí de Magnus Carlsen, por isso está na nossa playlist das melhores partidas do Carlsen. E aqui então, o Carlsen está de brancas e abre com o peão da dama, D4, temos cavalo em F6 pelo Li Xiao, C4 pelo Magnus Carlsen, G6, e aqui, olha só, esse é o Magnus Carlsen, né? Joga aqui um F3 contra essa defesa índia do rei aqui do Li Xiao, vai para essa variante aqui, Alekhine anti-Grunfeld. Não é uma linha tão popular, mas enfim, é o Magnus Carlsen que está jogando, né? Ele pode jogar qualquer coisa. A partida segue aqui com D5, C por D5, cavalo por D5 e agora E4 atacando aí o cavalo. Cavalo em B6, cavalo C3 e bispo em G7. A gente tem realmente algo parecido com uma Grunfeld, mas substancialmente diferente aqui por conta dessa formação aqui do Magnus Carlsen. O plano das negras parece ser muito similar, é tentar atacar aqui no centro. A partida seguiu com bispo em E3, roque aqui pelo Li Xiao, dama D2, cavalo C6 atacando no centro e agora grande roque aqui pelo Magnus Carlsen. E a gente já sabe que a gente vai ter uma partida muito interessante aqui com roques de lados opostos. F5 aqui pelo Li Xiao, E5 e agora cavalo em B4. Cavalo em H3, né? Esse cavalo aqui, ele em H3 não bloqueia o próprio bispo como ele bloquearia em E2 e tá de olho em casas como G5 ou até mesmo F4. A partida seguiu com dama em E8 e agora rei em B1, lance importante aí colocando o rei aí um pouco mais protegido, A5 pelo Li Xiao, bispo em E2 conectando as torres, C6 e agora torre C1. Esse lance também é muito importante, o Magnus Carlsen quer jogar o rei em A1 e terá mais uma peça aqui segurando a casa de C2. A partida seguiu com rei em H8, o Li Xiao também fazendo aí a sua profilaxia, colocando o seu rei aí em segurança, e agora rei em A1. Bispo em E6, o Li Xiao completando o desenvolvimento aí das peças menores, já partindo para uma pressão no ponto de A2. Talvez ele tenha a possibilidade de pilhar aqui a dama em F7 e realmente começar a pressionar para cima do rei do Magnus Carlsen. O Carlsen segue com o cavalo em F4, atacando o bispo, e agora dama em F7, protegendo aí o bispo, e o ataque está feito aqui ao ponto de A2, né? E que você acha que o Magnus Carlsen vai jogar aí um A3? Nada disso, o Magnus Carlsen joga H4, gambita mesmo aí o peão de A2, parte para um ataque na ala do rei e não perde tempo. Aqui o Li Xiao segue com bispo por A2, capturando então o peão. E agora H5, Magnus Carlsen segue aí com esses tempos para cima da ala do rei adversária. Rei em G8, colocando aí o rei fora da mesma coluna H, né, da mesma coluna da torre do Carlsen. H para o G6, H para o G6 e agora o Magnus Carlsen continua com a sua agressão na ala do rei com G4. Bispo em B3 aqui pelo Li Xiao e agora bispo em D1, desafiando aqui esse bispo em B3, segurando também indiretamente a casa de A4. A partida seguiu com A4 imediatamente e agora dama em H2 pelo Magnus Carlsen, ameaçando checkmate aqui em H7, torre de F em D8, dando a casa de F8 então para o rei. E agora dama em H7 de qualquer maneira, cheque, rei F8 única e agora um lance muito forte aqui do Magnus Carlsen nessa posição, o lance D5, olha que lance monstruoso, né? Esse lance aqui, além de colocar um posto possivelmente aqui em E6, o cavalo também já está podendo vir para G6, mas esse lance é um ataque descoberto aqui, descoordena as peças do Li Xiao, desconecta a dama com o bispo e faz um ataque descoberto sobre o cavalo. É muito interessante, o Li Xiao aqui responde com o cavalo C4, contra-atacando então aqui para cima do bispo do Magnus Carlsen. E aí, o que lance você faria nessa posição? Acho que até vale a pena, se você quiser dar pause aí, né, tentar encontrar um lance. E não se iludam, a posição é bem difícil, tá bom? Não dá para fazer aqui um lance natural, por exemplo, como cavalo em E6, né? Um lance natural, puxa, tô dando um duplo aqui e vou ganhar a peça. Não dá para fazer isso, tá bom, gente? Não foi o lance jogado pelo Magnus Carlsen. Mas por que não dá, Rafael? Porque aqui depois de cavalo em E6, cheque, as pretas têm um lance vencedor aqui, que seria
dama por E6. Que é isso, Rafael? Por quê? Porque depois de D por E6 as pretas têm o vencedor A3 e esse ataque aí contra o rei do Magnus Carlsen seria vencedor, tá bom? Aqui não tem realmente o que jogar. Não daria para jogar bispo por B3 por conta aqui de A por B2 cheque e depois de rei B1, torre aqui em A1 dando checkmate. Não daria para jogar também depois de A3 aqui. Vamos colocar de novo essa posição depois de A3, que seria o lance vencedor das negras, se o jogo tivesse seguido dessa forma. Também não daria para capturar aqui em B por A3 por conta de bispo por D1 e depois de torre de H por D1, torre por A3 cheque, rei B1, torre B3 cheque, rei A1 e agora outra torre dando cheque em A8 com sequência de checkmate aí em mais poucos lances, tá bom? Então a posição é muito perigosa, não dá pra gente fazer o lance natural aqui, cavalo por E6, a posição é perigosa e o Magnus Carlsen segue de maneira correta aqui com cavalo por G6, agora sim, tá? E agora não tem mais dama por G6, por exemplo, por conta de dama por G6 e A3 não vence mais, tá? Porque aqui as brancas teriam não foi assim que seguiu na partida, tá, pessoal? Mas só explicando, por que não, né? Se em E6 funcionou, por que aqui em G6 não funcionaria? Porque aqui as brancas teriam o lance vencedor torre em H8. Pessoal, esse jogo é realmente complexo, é de uma tática muito complexa. A ideia é desviar aqui essa diagonal de H6, tá? Aqui não haveria outra possibilidade a não ser bispo H8 e aí viria bispo em H6 com cheque e sequência de checkmate, né? Bispo G7, bispo por G7 cheque, a rei G8 única, bispo em H6, rei H8, dama G7 checkmate, tá? Então por isso que nessa posição justifica-se o lance jogado pelo Magnus Carlsen cavalo por G6 e agora que a gente já entendeu isso, a gente também entende o lance do Lichau, rei em E8 e a partida segue com E6 atacando aí a dama do Lichau e o Lichau agora sim faz o lance A3 colocando fogo aí no tabuleiro, a posição é muito complicada. O Magnus Carlsen resolve capturar a dama, já que vem com cheque, senão não seria possível. É o único lance aí da posição que permite às brancas alguma vantagem. Qualquer outro, as pretas vêm com tudo. Então E por F7 foi jogado e agora rei D7, colocando rei em segurança. E agora, o que jogar de brancas? Porque tudo bem, as brancas estão com uma dama a mais, o Magnus Carlsen tem uma dama a mais, mas a posição é perigosa. Olha esse batalhão de gente aqui e para cima do rei do Magnus Carlsen, todo mundo, né, vindo para cima do rei do Magnus Carlsen. Então a posição é difícil de achar um lance aqui, é difícil de achar um lance. Mas o Magnus Carlsen encontra o lance cavalo em E5 com cheque. Rafael, como assim? E se essa casa aqui está ocupada por duas peças e de que forma isso ajuda o Magnus Carlsen? A ideia é livrar essa diagonal aqui para fazer dama por F5. Vejam, percebam como aqui é tudo na corda bamba, né? Então cavalo em E5 aqui pelo Magnus Carlsen, bispo por E5 e agora sim dama por F5 cheque, rei em C7 e mais uma vez o que jogar nessa posição. O Magnus Carlsen faz o melhor lance aqui da posição, dama por E5, devolvendo a dama, cheque, mas a ideia realmente é que depois está caindo o bispo, e o Magnus Carlsen fica com uma posição muito boa, cavalo por E5 e aqui bispo por B3. O Magnus Carlsen conseguiu anular todas aquelas ameaças de checkmate. Se a gente fizer uma contabilidade básica e rápida aqui, o Magnus Carlsen tem 3 peças menores contra 2 peças menores, 2 torres para cada um. Então o Magnus Carlsen usou o princípio de que na hora certa, quando ele tinha uma vantagem estática, ou seja, uma vantagem material, e o adversário estava com uma vantagem dinâmica, com possível ataque de checkmate, o Magnus Carlsen devolve material para tirar a vantagem dinâmica do adversário e conseguir, inclusive, ficar com uma vantagem estática, ou seja, um pouco de material a mais. Se isso te pareceu confuso, entre na Academia Xadrez Brasil, é um dos temas lá da Academia Xadrez Brasil, xadrezbrasil.com.br. Mas falando de uma forma simples, não ser muito ambicioso, né? Você tá com material a mais, aproveita para devolver o material na hora certa, para anular o ataque do adversário e tentar ficar com uma resultante positiva aí a seu favor. Legal? Vamos ver como é que continua a partida aqui então. A por B2, cheque, rei por B2 aqui, claro. E cavalo de B em D3, olha só, o Lichau tá na luta, né? Fez um cheque agora, um duplo, rei em B1 pelo Magnus Carlsen, cavalo por C1, torre por C1 e agora rei aqui, esse rei tá preocupado de ficar nessa coluna, rei em C8 e agora então D por C6, B aqui por C6
E o lance F4 aqui pelo Magnus Carlsen. Vejam que lance nessa posição aqui o Li Xiao abandonou a partida e vamos entender por quê. Vamos tentar entender a beleza aí dessa posição. Porque em termos materiais, né, vamos falar assim, são 3 peças menores contra uma, mas são 2 torres aqui contra uma torre. Agora o ponto todo é o seguinte, o Magnus Carlsen tem um peão na 7ª horizontal, um peão passado muito forte. O cavalo não pode capturar porque o peão está protegido. Não dá para o cavalo capturar aqui em G4 por conta de bispo cheque capturando o cavalo na sequência. Então esse peão de G4 está protegido. Que casas que sobraram aqui para esse cavalo? Um F3 que não consegue nada, o cavalo fica perdido ali, isolado em F3. D3 poderia fazer algum sentido, vamos analisar, e D7 poderia fazer algum sentido, vamos analisar. Se cavalo D7, aqui o Magnus Carlsen seguiria simplesmente com G5 e o Magnus Carlsen vai ficar com 2 peões passados e conectados, tá? Por exemplo, torre B8 atacando o bispo, rei C2, rei aqui em C7 G6, cavalo F6 G7, nem precisa continuar a análise, 2 peões passados e conectados vão arrancar todo o material aí do Li Xiao e ir para um final vencedor. E depois de F4, então, se tivesse jogado cavalo em D3, seguiria simplesmente com torre D1, rei aqui em C7 e aí o vencedor lance aqui, peão promovendo, né, desviando aqui, desviando a torre da proteção do cavalo, tá? Então simplesmente F8, promovendo para qualquer coisa, e aí depois de torre por F8, é melhor promover qualquer coisa não, uma torrinha ou uma dama, né, para atrair a atenção, e aí depois torre por D3 aqui, e as brancas também estariam ganhas. Que fantástica essa partida, né? Que fantástica essa partida. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com e olha isso. 98,8% de precisão aí para o Magnus Carlsen, 94,1% de precisão para o Li Xiao. Né? A gente vê aqui pelo gráfico realmente estava bem equilibrado, o Magnus Carlsen ali quase ficando melhor, mas em algum momento aqui o Li Xiao cometeu um erro, né? Aqui está escrito terminou por uma gafe, mas na verdade foram as imprecisões e o erro, né? O Magnus Carlsen cometeu apenas 3 imprecisões e o Li Xiao 7 imprecisões e um erro. Vamos ver se a gente encontra o erro aqui do Li Xiao, mas eu acho que esse erro aí ele já estava pior, tá? Eu acho que ele já estava pior. Ele está recalculando aqui o gráfico. Daqui a pouco a gente volta. Tá aqui, pessoal, o erro considerado aqui pela Engine, então, do Li Xiao foi o lance rei G8, tá bom? A posição é muito difícil realmente de tentar achar um lance, mas a Engine considera que o lance G5 pode dar um pouco mais de chances aí pro Li Xiao. Claro, aqui o Magnus Carlsen poderia tentar até mesmo o cavalo G6 cheque, né? As pretas não poderiam capturar, senão o peão capturaria a dama na sequência, né? Por exemplo, o cavalo G6, peão toma cheque, caindo a dama. Mas depois de G5 e cavalo G6, né? As pretas não deveriam capturar. O Li Xiao poderia simplesmente jogar rei G8 e depois de, por exemplo, o cavalo aqui por F8 e bispo por F8. Apesar do material a menos aí, a posição ela é bem equilibrada, tem chances aí para os dois lados, tá? Então, o Li Xiao poderia sim ter jogado G5, tá? Uma linha talvez mais forte ainda para o Magnus Carlsen, ao invés desse cavalo G6, seria até mesmo H6. Aí depois de peão por cavalo, peão aqui por bispo, rei por peão e bispo por F4, a partida poderia seguir com rei H8 e aqui o bonito lance E6, tá? Poderia ser uma possível continuação aqui, abrindo casa para o bispo, tá? Depois de bispo por E6, bispo em E5, cheque, rei G8 e dama em F4, a gente tem uma posição, claro, um pouco melhor para as brancas, mas muito jogável aqui para as negras, né? E poderia seguir dessa forma. Agora, claro, né, pessoal? O rei G8 é um lance muito lógico e realmente só um computador para ver que num jogo tão complexo, a gente viu a complexidade da partida, né? Tantas variantes possíveis, com sacrifício de dama, com tudo. Achar que rei G8 vai ser um problema, né? É um erro realmente só computador para falar um negócio desses, né? Tá bom, pessoal? Mas foi isso, né? Então a gente vê aqui realmente no gráfico que o Magnus Carlsen dominou aí a partida toda e depois dessas imprecisões aí do Li Xiao, né? O Magnus Carlsen foi mais preciso e fez essa partida que é considerada aí por muitos uma das partidas mais bonitas aí de Magnus Carlsen. Beleza, gente? É isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!